aí, gente? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E vamos falar já de Geraldo Luiz. Depois de 16 anos, rompeu-se o contrato de Geraldo Luiz com a Record TV. Era um contrato que ainda tinha mais um ano e pouco aí para se trabalharem juntos, mas parece que não rolou. Eu vou mostrar para você o vídeo do próprio Geraldo Luiz explicando tintim por tintim todos os detalhes. Melhor do que eu falar é colocar o Geraldo Luiz para falar. Só que antes, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de colocar o joinha no vídeo, é muito importante que você coloque o joinha no vídeo, e não esqueça de tocar o sino, porque tocando o sino você ativa as notificações. Aí, sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí e não vai pagar nada por isso. Olha só o que o Geraldo Luiz falou sobre a Record TV. Responde uma pergunta para mim. Você acha que o Geraldo Luiz vai fazer falta na TV brasileira? Em qual emissora, em que canal você gostaria de vê-lo? Põe o vídeo aí. Como é que eu vou começar? Essa foto, ela traduz exatamente esse casamento de 16 anos. E essa foto, claro que eu vou mostrar para você, telespectador, mas eu quero mostrar essa foto principalmente ao empresário, ao senhor Edir Macedo. Como que eu vou começar? É engraçado, né? Eu que contei histórias a vida toda, eu falei, como é que eu vou contar agora uma história de 16 anos, de um perfeito casamento, que foi um casamento legal de 16 anos, que acabou. Eu quero informar a todos os meus telespectadores, aos honrosos telespectadores da Record, que se tornou uma empresa de comunicação, uma TV forte no Brasil, que o meu contrato, que a minha parceria, que a minha estada na TV Record acabou. E acabou de uma forma muito plena, muito inteligente, porque foi um casamento que durou 16 anos. Você imagina você ficar com alguém, você conviver com alguém, você crescer com alguém, porque em 16 anos você só não trabalhou. Você evoluiu, você aprendeu. Casamento, a gente erra também. Às vezes as duas partes erram. Às vezes o casamento você ama integralmente o teu marido, a tua esposa. Às vezes não. Mas aquele que presta atenção num casamento onde a gratidão, a palavra gratidão, ela não pode deixar de existir, é por isso que eu estou aqui. Para comunicar vocês, para agradecer vocês e para a gente fazer uma retrospectiva desses 16 anos. Geraldo Luiz, para onde você vai agora? O que vai ser de você? Para nós, profissionais de televisão, eu que sou um comunicador popular, que vem do povo, que tem uma raiz popular, eu tenho certeza que Deus vai agora me soprar e vai fazer aquele Geraldo Luiz de 2007. Vocês imaginam um repórter policial na rádio em Limeira ser descoberto por uma grande emissora, porque era meu sonho, eu caçava aquilo. Todo mundo sabe já da minha história. Eu era repórter policial no rádio, eu estava numa cidade de Corderópolis, quando a Record, através de um homem chamado o pastor Newton Santos, pastor Newton, que eu já fazia lá um programa chamado A Hora da Verdade, na TV Jornal, e esse meu amigo levou meu nome para São Paulo e falou, olha, tem um repórter policial lá em Limeira, o Douglas Tavolaro, o seu Norito Gonçalves, e aí a Record. Mas o mais curioso dessa minha história bacana com a Record, Geraldo, foi bacana, foi muito. Eu já quero falar da minha profunda gratidão de ter me tornado o Geraldo Luiz do Brasil internacional, graças à Record. Hoje você me conhece graças à Record. De ter se tornado o contador de histórias do Brasil, graças à Record, que me deu oportunidade. Engraçado, eu que sempre conto histórias e tenho um roteiro, hoje eu não escrevi nada. Só marquei alguns nomes aqui
pelo meu profundo agradecimento. Minha mãe estava em tratamento no Instituto Coração e a gente passava sempre naquele pontilhão do lado da Record. E aí eu falei para ela um dia, falei, olha mãe, eu vou trabalhar aqui ainda, tá? Ela falou, o que é aí? Eu falei, aí é a Record, TV Record. Ela falou, mas você sonha demais. Isso era em agosto, setembro, que eu trazia ela para tratamento. Em novembro eu estava contratado, porque eu sempre busquei, eu queria chegar na televisão, eu queria que alguém visse meu talento. Eu ficava naquele estúdio de rádio, falei, meu Deus, quando que uma televisão vai perceber que eu posso me tornar um comunicador, que eu gosto do povo, gosto de histórias do povo, gosto de estar com o povo. E aí veio a chance, em 2007, toca o meu telefone, eu achei que era trote, estava prestes a entrar, eu tinha um programa policial lá no TV Jornal, que era às 6 horas da tarde, que era tiro, porrada e bomba. Eu era um repórter policial que brigava, sempre briguei por audiência, sempre briguei até lá. Na TV Jornal eu era um briguento porque eu queria colocar a TV Jornal, que era uma TV local, com a qualidade de uma TV grande, com tudo que quem viu A Hora da Verdade naquela época falava, nossa, esse programa é filiado da Record, do SBT, da Band. Não, é uma TV comunitária. Tamanha era a qualidade que eu brigava, que eu já primava pelas coisas que eu fazia. Porque eu falei, eu quero fazer bem feito, eu quero fazer bem feito para alguém me enxergar. Eu quero fazer bem feito porque enquanto em todos os lugares que eu passo, desde a época de rádio, eu faço tão bem feito que as pessoas falam, esse cara aí, quem que é? Contrata ele. E na época a Record, em 2007, contratou. E foi muito lindo porque eu vim fazer um piloto, o Douglas Tavolaro, ele me tocou e falou, olha, vem fazer um teste. Vim fazer o teste quando eu saí do estúdio, aquele estúdio gigantesco, aquelas câmeras. Falei, meu Deus, eu cheguei. Ele falou, isso aqui é só um teste, tá? Tem mais pessoas aqui para fazerem um piloto, a gente quer montar um programa chamado Balanço, que já tem na Bahia, tal, mas não fica botando muita fé, não. E aí ele botou a fita debaixo do braço, eu vim embora para fazer, isso era 2:30 da tarde. Aí eu peguei a Bandeirantes para vir embora para Limeira, porque o meu programa é 6 horas, aí tocou o telefone, era ele. Eu falei, pois não, Douglas. O Douglas, olha, onde você tá? Eu falei, tô voltando pra Limeira, ué. Meu programa é 6 horas, gravei o piloto. Volta. O senhor Norito Gonçalves gostou de você vai assinar o contrato. Dei a minha volta, quando cheguei, tava lá o Douglas. Douglas Tavolaro. Que foi amado e odiado lá dentro, em todos os aspectos, mas sem sombra de dúvidas era um líder. E eu tive muitas controvérsias, muitos senãos com Douglas, mas era uma briga sadia de igual para igual. E foi o cara que me enxergou, e com todos os defeitos que eu tenho, mas ingrato a gente não pode ser. E aí o Douglas estava lá com o contrato, e eu ganhava 3 vezes mais porque eu vendia muito. Falou, não, aqui você não vai ganhar isso aqui, você vai ganhar então. Aí eu aceitei. Uma semana depois, eu estava na Record, a gente montou na Record, ao vivo, na hora do almoço, coladinho com o Milton Neves na época, e eu vim sem medo nenhum, eu vim com a cara e com a coragem, larguei tudo, vim sozinho, morar em hotel, e eu quero agradecer ao seu Honorilton Gonçalves. Senhor Gonçalves, o senhor, o pessoal tinha medo do senhor lá dentro da Record, porque o senhor era bruto, né? O senhor era nervoso, o senhor era um bispo que o pessoal tinha medo, o senhor tinha mão de ferro, mas eu já lhe falei isso, já fui até lá quando o senhor comandava a igreja lá na Bahia, fui lá lhe agradecer, mas o senhor comigo, o senhor foi muito leal, o senhor foi muito justo, o senhor tinha uma visão de televisão, o senhor conhecia a Record como ninguém, e a Record apostou na época no Balanço Geral e eu comecei a ir pra rua, as matérias deram certo, começou o Popular dar certo, a criação. Lá eu tive o brilhante do Virgílio Abranches. Eu tenho medo de falar agora, de esquecer nomes e de falar, gente, que eu não estou mais na Record, mas que eu levarei a minha gratidão
a todas essas pessoas que eu vou citar aqui. E o Honorilto Gonçalves não tenho como falar, como esquecer, porque ele me ajudou demais. Até depois, quando o Silvio Santos, depois de 4 meses, me chamou para apresentar na época Aqui e Agora, o Honorilto falou, você assinou, não, você está muito pouco tempo, você tem que, olha só, tem mais chance aqui para você aqui, olha isso aqui. Melhorou meu contrato. E na época, isso em 2008 já, aí eu fiquei. Fizemos muita coisa bacana na Record, muita coisa, muita. O Balanço Geral foi um marco para o jornalismo brasileiro, o jornalismo popular para o hora do almoço. Era um programa que ousou a ousadia do Balanço Geral. E eu criei o Balanço Geral, nós começamos a formar, dar cara para o Balanço Geral de São Paulo, com aquilo que as pessoas queriam ver mais do que notícias e se divertir na hora do almoço. E a Record deixou eu ser o Geraldo Luiz na hora do almoço, na época do Balanço Geral. Mas com um gênio de direção, que era o Virgílio Abranches, que o Virgílio é fora da casinha, o produtor lá, o Gustavo Vacari, que hoje inclusive está no SBT, tá dirigindo, focalizando, que o Silvio roubou ele de mim na época do Domingo Show, levou ele mais 3 produtores e tal, faz parte, é o jogo da televisão brasileira. E lá começamos a contar historinhas de fantasmas na hora do almoço, deu certo. O Balanço Geral da hora do almoço chegou a dar pico de 14, 15 pontos. Lá eu pude exercer o papel do jornalismo policial. A Record também me doutrinou, porque a Record, naquela época, era uma escola de jornalismo. Você entrava na Record naquela época, que a Record era sedenta, né? Não só rumo à liderança, a sede, a organização, tudo, jornalística. Eu entrei numa época em que a Record era uma formação jornalística, que você aprendia a fazer televisão na raça, porque o ao vivo da Record sempre foi muito forte. Fazer a cobertura ao vivo na Record não era para qualquer um, mas eu já vinha de rádio, já vinha do ao vivo, já vinha do improviso, isso me ajudou demais. E a Record, ela me doutrinou, ela me melhorou naquela época. E o Balanço Geral foi uma grande escola, e tanto que aí o Balanço foi ganhando corpo. As coberturas policiais, o caso Nardoni, na época, Percival, obrigado pela forma com que você me recebeu. Eu era um rosto estranho, na época lá do Hoje em Dia, Brito Júnior, Edu Guedes, Cris Flores, Ana Hickman. Me desculpe, depois do Covid a minha cabeça ficou muito ruim. Me receberam tão bem, eu com medo, gente, morando em hotel. E aí começou tudo... Quando o Balanço virou aquela febre, que eu comecei para a rua, as pessoas... E o Douglas era visionário, o Douglas era... malandro, né? Falei, esse Geraldo na rua, aí ele me soltou na rua. Aí me soltou. Eu até perguntei, mas Virgílio, eu agora vou ter que gravar todo dia? Eu falei, o homem gostou de você na rua, você conta a história. Aí botamos fantasmas. A gente era uma ousadia permitida da loucura, porque a televisão, se ela seguir muito roteirinho nessa questão popular, por isso que é difícil fazer o popular. Então, naquele escracho, na época, tornou o Balanço Geral o fenômeno da Record. Tão fenômeno, que vamos ver se eu vou saber fazer, que depois eu fui tirado do ar e o senhor Honorilto Gonçalves, daquele jeitão dele, que muita gente não entendia, eu sempre compreendi o jeito dele, meio dinossauro, umas pegadonas assim, ele chegava já, ai, seu Honorilto, o seu Gonçalves, falei, tá bom, ele vai nos ouvir, do jeito dele, mas vai. Aí ele chegou e falou assim, o senhor tá fora do balanço. Falei, como que é, seu Honorilto, pelo amor de Deus? Como assim? Não, o senhor não vai fazer mais. Eu vou te dar um programa de auditório chamado Geraldo Brasil. Você sabe o que é isso? Sair do estúdio pequeno, de um grande programa, e ganhar um programa de auditório, ganhar um diretor, Vidomar Batista, que lá também foi amado e odiado, e eu agradeço também o Vidomar. Amado e odiado no sentido que a gente nunca agrada a todo mundo, e o Vidomar com aquele jeitão dele, e eu tive brigas com ele, mas eu tenho mais agradecimentos, porque é um grande diretor de televisão. Conhece televisão. O Vidomar Batista conhece televisão. E aí fomos fazer o Geraldo Brasil.
Cara, a Record me deu um programa de auditório. Naquela época. Com medo, Geraldo? Não. Mas era um programa que eu fiquei com medo, eu só avisei medo no seguinte, do diário. Porque tudo que é diário, se não souber fazer, cansa. Tudo que é diário, se não souber fazer, cansa. Um programa que nos primeiros 2 meses deu certo, sim. Mas sustentar um diário com atração, com conteúdo. Lá levamos a Geisa Arruda. Viajava, comecei a viajar o Brasil contando história. Fui pra Tambaba, fiquei até pelado. Botaram eu com tapa-sexo da Record. Fui pra Tambaba mostrar uma praia de nudismo. Eu sempre fui um cara de pau, nunca tive vergonha de fazer televisão e de ser popular. Obrigado, Record, vocês me permitiram ser popular. Agradecer a tantas pessoas, ao Virgílio, agradecer ao Vidomar, ao Deto Costa, aos primeiros câmeras que eu tive, que um deles, o Marcelo Assunção, que foi o primeiro cara que eu saí na rua. Ele falou, não fica com medo não, que eu vou te ajudar, Marcelo Assunção. Você foi o meu primeiro cinegrafista quando eu saí com o ilustre desconhecido, ainda Geraldo Luiz. E o Marcelo Assunção me pegou no colo e me... São tantas, 16 anos você não vai conseguir, é um embaralhamento. Pô, obrigado, Record. Vocês deixaram eu botar um anão na época no ar. Deixaram... Botei um galo. Porque eu queria fazer a Record popular. Porque tudo que é popular, o povo se aproxima, o povo abraça. Fala, ai, isso aqui é gente, isso aqui é o povo gosta de se sentir, de se ver. E naquela época, me permitiram ser. A ponto de botar um galo, esse galo se tornou um fenômeno, que eu falei, preciso acordar o povo aqui às 6 horas da manhã. Despertador, não. E aí, eu e o seu Delmar, o Bispo Delmar, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. O senhor também acreditou demais no Geraldo, o senhor tinha uma criatividade com o balanço, um cuidado com o balanço, Geraldo, da hora do almoço, inacreditável. Eu falei assim, era sede. E o Balanço Geral começou a dar primeiro lugar. Quantas vezes que o Balanço Geral ganhou, que a gente brincava na época, lembra? Tocando música do Michael Jackson. Que a gente ganhou do Domingo Show. Nós estraçalhamos na época em audiência o Domingo Show. O Domingo Show não, me perdoe, eu falei pra você cabeça, né? O Video Show. Na época, o Video Show foi estraçalhado. A audiência da hora do almoço da Record, com o Balanço Geral e o Geraldo, começou o Video Show, os colunistas sabem disso, os colegas jornalistas, foi um marco. Você brigar com a principal emissora do país, um programa simples, a gente contando história. Lembra da Fazenda Nazista? Que a gente encontrou uma fazenda nazista com antigos escravos, encontramos um cofre. O que será que tem dentro desse cofre? Ficamos 2 semanas com o cofre. Até abrir o cofre, tinha uma pena e de 3 moedas. 17 pontos! Nossa, eu me orgulho de ter colocado, já na época de Balanço Geral, a Record, na época, em segundo e depois primeiro lugar. Incomodamos pela popularidade, porque não se tinha vergonha de botar um cara popular no ar. E que estava aprendendo, e estou aprendendo até hoje. Agora eu lembrei, cara, o Video Show penou na nossa mão. A gente brincava, tirava sarro, era uma coisa meio pânico e tal. Então era jornalismo misturado com risada, né? Aí chegou o anão, botamos o anão. Muita gente teve preconceito em colocar um anão no ar. Vocês não têm noção o que às vezes eu ouvia de algumas pessoas. E ouvi depois até de certo tempo, mas brigamos contra um preconceito, porque existe o preconceito e tá lá, o Marquinhos brilhou, aí depois tanto que brilhou que o Gugu depois, ó, já tô passando na frente, depois o Gugu roubou o anão de mim, virou uma briga de produção. Voltando ao Jado Brasil, e aí o Jado Brasil foi o meu presente. Como que eu vou esquecer disso aí? Mas aí, como tem ciumeira, faz parte, aquela coisa toda, departamento. E aí, na época, o departamento de jornalismo lá, acho que o Douglas não gostou muito de eu ter ido pro entretenimento. E depois, quando saiu por baixa audiência o Geraldo Brasil, que era uma ideia sensacional, era o Brasil dentro de um programa de auditório, porque o meu negócio é viajar. Eu gosto de viajar, gosto de contar histórias do povo. E aí, quando saiu do ar, o que aconteceu comigo? Fiquei 1 ano na geladeira. 1 ano ganhando. Aliás, eu tenho que falar
que a Record é uma ótima pagadora. Os bispos pagam, os empresários lá pagam certinho, uma empresa corretíssima, vence dia 20 e dia 18 está na conta. Ou o pessoal sério para pagar. Fiquei um ano. Mais um ano, eu falei, quero voltar. Aí eu falava com o Douglas. Douglas, quero voltar. Ai, aquele jeito dele, não sei, né? Acho que a sua imagem, né? Não sei, né? Não deu certo o programa. Será que não queimou a imagem? Douglas. Tive brigas sérias com o Douglas. Fiquei mais de um ano. Aí, depois de um ano e 2 meses, na geladeira, querendo trabalhar, aí ele me devolveu para o balanço geral da manhã. Entrava às 6 horas da manhã. Tudo certo. Ainda naquela época tinha energia. Fizemos, mas eu quero voltar para o horário do almoço. Quero voltar para aquilo que eu criei. Né? E aí lutei, continuei lutando, vocês viram. Tá vendo quanta coisa bacana nesses 16 anos aconteceu? E vocês acompanharam. Vocês, como que eu vou conseguir contar isso? E a minha memória vai... E aí, na época do Diário do Brasil, quero agradecer ao Paulo Franco, que me ajudou demais, ao Marcelo Caetano, ao Deto Costa, ao Canário, que é o cara da técnica, é um professor, tantas pessoas, né? Tantas pessoas. Eu tenho que falar do Alexandre Raposo. O Alexandre Raposo, na época, era o presidente da Record, e o Raposo era um diplomata, ele cumprimentava desde do porteiro, sempre aquele sorriso, às vezes com a cara fechada, que não é todo dia que a gente tá bom, mas o Raposo era demais. E me tornou um amigo, teve uma vez ele, a Cláudia, as filhas, ele era muito próximo. Essa coisa de um presidente de uma empresa, de uma multinacional, ou de uma fabriqueta de fundo do quintal, tá perto dos seus funcionários é muito bacana. Quando você tem essa amizade, quando tem essa, né? E o Raposo, ele era aquele sorrisão dele. O Raposo me apoiava demais, vibrava, entrava, às vezes ele estava no Twitter, aí, ó, primeiro lugar, hein? Aí todo mundo, ó, o presidente veio aqui. Ele ia, como também, o Norito Gonçalves ia também, né? Também não posso reclamar, porque uma vez o Marcelo Silva, no primeiro dia do balanço que ele pediu para fazer, que aí apareceu ele lá. Ele foi muito gentil, muito educado e tal, muito legal. Gente, pessoas especiais, né? O Raposo foi muito querido, me apoiou demais na época. O meu figurinista, Gerson Vitório. Gerson, meu pai. Cara, você é incrível. Não era só o nó da gravata. Quando ele ficava nervoso, ele ficava gago. Para de ficar gago! Ô, Gerson, para de ficar nervoso. Tá bom. Beijo, Gerson. Não era só roupa que ele colocava, era um carinho, né? A minha maquiadora, Chiquinha, tantas pessoas. E esse cara brilhante que a Record também me deu, que foi o cinegrafista, o Chico Paz, não era... O Chico Paz era o meu olho, a sensibilidade desse cinegrafista. Então, essa gente boa, essa equipe que eu fui chegando e foi me contornando. Na Record eu consegui ajudar da minha forma pequena, mas consegui levar falando, olha, tem que contratá-lo, o Marcelo Rezende. Eu fiz parte, para falar, vocês têm que ter o Marcelo aqui. E foi contratado. Vivi as histórias mais lindas lá na Record com o Marcelo. Sou da época em que o estacionamento tinha dono, era o Chicão. O estacionamento da Record tinha dono. Aqui, estaciona lá, estaciona aqui, que era o Chicão. Chicão era o cara do estacionamento. E aí eu lutei até voltar com o balanço aí de novo pro horário do almoço. Tudo foi com muito suor na Record, indo muito pra rua, trabalhando demais. E eu sempre fui um profissional que às vezes não fui bem compreendido por algumas pessoas, porque eu nunca me acomodei, eu nunca fiquei aquele cara que, tá bom. Não, pra mim nunca tava bom. Eu sempre queria mais, eu queria mais repórter, eu queria mais produção, eu queria mais matéria, eu queria gravar mais, eu queria viajar mais. E aí eu cobrava, porque eu queria sempre a emissora produzindo. Eu bem pago e muito bem pago, eu queria devolver isso daquela forma intensa que eu sempre fui dessa minha intensidade. E aí eu sei que no meio desse caminho algumas pessoas passaram a me odiar.
Um ódio gratuito, fala, esse cara pede demais, esse cara reclama demais. Mas o meu reclamar é que eu queria trabalhar. Queria mais tempo, queria mais helicóptero no ar, queria mais produção. Tudo isso para a emissora render mais, para o programa render, para o programa incomodar, para estarmos na vice-liderança e tudo mais. E, eu venho da época, né? O slogan da Record, Record rumo à liderança. E todos nós acreditávamos e lutávamos bravamente, dedicando o suor à camisa. Foi uma dedicação. Ver a Record, eu posso dizer que eu me honro, porque em todos esses anos que eu trabalhei na Record, só de Domingo Show eu deixei a Record 5 anos e 4 meses em primeiro lugar. Os domingos da Record passaram a incomodar os principais produtos da grande e principal emissora do país, aí a Globo. Então, e com orgulho, e com muito orgulho. Foi um domingo popular, um domingo do povo, mas calma que aí vem o Domingo Show. Aí, de novo, olha, vai vendo, eu fiz tudo na Record. Aí, eu devo esse meu muito obrigado ao senhor Marcelo Silva. Minha gratidão, porque o Marcelo Silva, o atual presidente, hoje da Record, tinha um rodízio, que era o Domingo da Gente, lembra? Que fez o Netinho, fez a Galisteu. E aí, ele só tem um cara aqui dentro da casa que é esse cara, acho que... E quem viu isso daí, na votação lá no comitê, entre tantas pessoas, o senhor Marcelo Silva falou assim, vamos botar o Geraldo Luiz aí, que né, deu certo no balanço, quem sabe, né? Tem esse lado dele, da alegria, do palco, não só do jornalismo. Vamos lá. E aí eu entrei meio que como um teste pro Domingo Show, entre todos que estavam fazendo. E aí a mão de Deus, de novo. E vocês, telespectadores. E aí o Domingo Show para mim foi... O balanço me mostrou pro Brasil. Eu fiquei conhecido nacionalmente. Balança, Geraldo, a câmera que balançava. Balança, balança, balança. Pô, deixaram eu ser o Geraldo na época. Eu sou um cara, eu sou filho de uma faxineira que... Isso que vocês estão vendo sou eu, o mais puro Geraldo. Eu falei, será que eu vou conseguir ser o Geraldo Luiz do rádio aqui, na Record? Cara, e eles me deixaram. O balanço me sacramentou. O Nordeste passou a me conhecer, sabia? Eu já era conhecido nacionalmente antes do Domingo Show. Era tão forte o Balanço Geral na hora do almoço, que quando eu cheguei no Nordeste, comecei a viajar, eu tomei um susto das pessoas. Falei, como assim vocês assistem? O Balanço foi a febre. As histórias de fantasma, todo mundo se lembra. Os encontros já eram um prenúncio. Eu já falei, na verdade eu vou contar para vocês, hoje eu posso. Falei, eu vou caprichar aqui no Balanço, né? Vai que vem um programa de auditório aí, porque a gente faz um show aqui, pode fazer um show. E esse show foi pro Domingo Show. E aí o senhor Marcelo Silva me enxergou e deu essa oportunidade. E aí, o Domingo Show foi uma das coisas mais belas. E também um dos grandes acertos que a Record teve. E acho que também foi um erro depois que tiraram o Domingo Show, porque o Domingo Show tinha um potencial para continuar até hoje aí. E aí o Domingo Show atropelou 3 grandes programas da Globo. Atropelamos a Cazé, o querido Márcio Garcia. A gente ganhou da Fórmula 1. Você sabe o que é um programa popular ganhar de uma poderosa Fórmula 1? Mas eu tinha uma grande equipe. Era um grande diretor, que eu tive 2 grandes diretores, o Virgílio, depois o Perantunes. Muito obrigado, Rafael Perantunes, pela paciência que você teve comigo, de acreditar nas minhas loucuras, de deixar eu gravar as histórias que o povo queria ver no ar. Eu falei, essa história o povo quer ver, o povo gosta de se ver na televisão. Perantunes é um doce de pessoa. Muito obrigado, Rafael Perantunes. Ao Bolsinha, ao genial do João Scortese. O João Scortese é um cara de palco, que ele cria palcos assim, palcos cenários. O João Scortese foi fundamental para aqueles palcos coloridos. Não era palco que custava 300, 400 mil. Não,
Pegava lá 10 mil contos, 5 mil reais, lá e fazia um palco. O Jorge Cortez fazia essa magia. Eu tenho medo de falar o nome de pessoas. Os meus produtores que eu tive de Domingo Show. Que coisa todos os meus produtores. Fernanda Félix, a sua credibilidade em levar os artistas no Domingo Show. Lá eu também consegui ser o Geraldo. Como que eu não vou agradecer tudo isso? Que casamento foi esse? Ah, que casamento ruim, agora você terminou com a Record. O que você tem que falar da Record? Só obrigado. Mas eu tenho orgulho de falar que Domingo Show eu deixei a Record. Quando eu falo eu, nós, a equipe, deixamos a Record por mais de 5 anos em primeiro lugar. Aquilo era uma honra, a gente voltava para casa, na matéria de estreia do Domingo Show com o Gil Gomes, deu 17 pontos. Um programa tão forte que fortaleceu na época o Faro. O Domingo Show era um pilar de sustentação de audiência para o Rodrigo Faro. Ajudou muito a grade e era um programa de histórias. E lá eu viajava e encontrava aquele povo. É isso que eu quero voltar a fazer na televisão. Eu quero voltar a fazer o meu sábado show, o meu domingo show, porque eu gosto de viajar, gosto de ver o público, eu não tenho vergonha de fazer televisão. Eu gosto de colocar o povo no ar. O meu dom, a minha alegria, a minha satisfação profissional é contar uma história, porque o Domingo Show... Olha, nisso a Record foi foda, né? Pô, ela deixava colocar andarilho no ar. Eu catava andarilho de ponte, transformava ele, buscava vozes anônimas, pessoas debaixo de ponte, recuperamos. O Domingo Show salvou vidas. Leandro Luz, de drogados, de pessoas que... Histórias verdadeiras. Quantas pessoas que foram encontradas, eu colocava pessoas desconhecidas no palco. Iam artistas? Iam, mas o que eu gostava era de colocar o povo. E para onde eu for agora, eu quero, para a emissora que eu for, produzir a mesma força de botar essa emissora em segundo ou em primeiro lugar, sendo o Geraldo Luiz contador de histórias que nasceu na Record, a quem eu agradeço tanto. O Domingo Show foi a magia. Vocês não têm noção para mim o que é viajar. Mas nunca te cansou? A gente viajava para o interior do Piauí, a gente rodava demais. Era muito cansativo. Chegou uma época que eu fiquei, deu uma exaustão, que eu saía na segunda para viajar, voltava na quinta, sexta-feira, às vezes na sexta e no domingo ao vivo. Mas eu nunca reclamei de trabalhar durante o dia, viajando, com estrutura. Foi mágico. O dono das botas, Zebu, 16 pontos. Quando eu comecei a catar, depois que todo mundo copiou, porque depois todo mundo começou a copiar e contar histórias, os nossos concorrentes. O Portiolli é maravilhoso, né? Quando a gente estava deixando o SBT em segundo lugar, uma vez eu encontrei o Portiolli no Jasso e falou: meu Deus do céu, é muito ponto que vocês dão lá. Dá um pouco menos de ponto no domingo, vai. Dá uns 5 pontos a menos aí. E hoje está lá, hoje o Portiolli que está em primeiro. É assim, é o ciclo. Quero agradecer em especial a você, meu editor, Dirceu Neto, a todos os meus editores, a Nath, tantos, oh meu Deus do céu. Mas você, Dirceu Neto, obrigado. Grandes companheiros que eu deixo por sentir saudade de você, César Filho, Renata Alves. Todos me trataram muito bem. Todos me trataram. Pô, lá... Eu trabalhei numa empresa que depois veio o Gugu Liberato e eu trabalhei com o Gugu. O moleque de Limeira. É só gratidão. Ah, nesse casamento quer dizer que não teve dores? O seu casamento é tão perfeito assim? Vocês nunca brigaram, não? Você nunca pegou sua mulher, o seu marido com bafo? O seu marido sempre foi assim? Vocês sempre transam, vocês transam todo dia? Todo dia é beijo, abraço, aperto de mão, é alegria, alegria, alegria. Não! Dias de alegria. Já falei, fiquei no freezer, no Domingo Show. O Douglas me tinha falei, o Douglas era amor e ódio.
mas o Douglas me enxergava como profissional. Uma vez eu falei um negócio lá no ar, no impeachment da Dilma lá, cortaram a minha matéria, eu falei, olha, respeito meu trabalho, eu gosto da Record, não sei o que lá, e pá. Me tiraram do ar. Douglas me tirou do ar. Me tirou do ar. Fiquei 2, 3 meses fora do ar, penando. Aí, mais uma vez, o Silvio me chamou. Olha, mas você não falou nada demais, né? Eu vi lá, me deram a fita, eu botei o VT aqui. Você não falou nada demais, Geraldo? Fui lá na casa do Silvio. Aí chamaram eu de volta. Histórias, é o ciclo da televisão. Onde programas que vão dar audiência, programas que não vão dar tanta audiência. Mas eu quero mostrar no final uma foto ao empresário Edir Macedo, que eu tenho certeza que o senhor vai entender perfeitamente, senhor Edir. Esses 16 anos e o que eu tenho e o que eu vou levar. E aí vamos lá, vamos ver se é a minha memória, né? Aí depois de Domingo Show, aí eu fui para de manhã, aí voltei de novo quando terminaram o Domingo Show, voltei a fazer aí o balanço. Voltei para fazer o balanço na hora do almoço. O balanço sempre voltava na minha vida. Falei, caramba, não é que eu tento fugir do balanço, né? Quando eu saio, quando eu viro as costas do balanço, o balanço vem aqui nas minhas costas. Pode voltar aqui que você é o meu pai, você me criou. E o balanço virou essa febre que hoje tem o balanço no Rio de Janeiro. Pipocou, né? Pipocou. Então, sempre quando um casamento acaba, sempre uma parte ou alguém quer falar mal do outro. Eu não sou assim. O brilho que eu tenho na minha alma, no meu coração, eu pego deste casamento, de uma amizade, e falo, então tá bom, se a pessoa pisou na bola comigo, ou se a pessoa fez isso, ou se esse amigo fez isso, o problema é dela. Eu quero guardar o melhor. E nesses 16 anos, nós fizemos o melhor. Vocês me conheceram, hoje eu tenho um público que adora o Geraldo Luiz. Nós colocamos homenagens de artistas, criamos esse quadro. Conheci a Xuxa Meneghel, eu e ela não foi com a minha cara, como ela disse, eu não fui com a cara dela quando eu vi. Sabe aquela coisa boba? Mas depois, quando a gente se redescobriu no olhar, a verdade, ela falou, hoje eu sei quem é você. E a Xuxa, ela me ligou um dia para me despertar e para falar sobre uma coisa muito importante. Que um dia, Xuxa, se você quiser falar, você fala. Eu não vou falar, jamais vou ter o desrespeito. E eu fiquei assustado com o que ela falou. E muito obrigado, Xuxa. Você é gente demais. Deixa eu ver mais aqui o que eu tô... foram tantos. Conheci ídolos, né? Quando a gente começou a contar histórias de Chacrinha, a gente pegava todas aquelas coisas do passado da televisão que ninguém sabia contar, histórias, e a gente voltou a valorizar a história da TV brasileira dentro da televisão. Aí depois, teve uma época que eu saí do balanço, aí veio o Bate assumiu o balanço geral da manhã. Então teve várias transições muito bacanas. E depois que eu... Teve uma fase que eu saí do balanço e que depois me chamaram novamente, porque o Gotino tinha ido embora para a CNN. Quando ele foi embora, me chamaram de volta. Falaram, olha, você não vai mais fazer o Domingo Show, o Gotino foi para a CNN e a gente precisa de você. Falei, caramba. Fiquei bem assim. Porque o Domingo Show teve 2 fases. O primeiro Domingo Show e depois a Record, olha, tem que agradecer de novo a Record, porque depois a Record retomou o Domingo Show da segunda parte, que foi aquele cenário maravilhoso, aquele cenário iluminado, aquela coisa toda. Foi aquele Domingo Show, que voltou um pouco menos forte do que o primeiro. O povo até falou que o cenário era muito escuro, que tinha que ser mais claro e tal. Mas a Record me deu até a segunda chance do Domingo Show. Todo programa, o telespectador que me acompanhava lá sabe disso, todo programa a gente orava, rezava, dobrava o joelho junto com o auditório.
A volta do segundo Domingo Show que a Record me deu foi um presente. Eu fui muito grato, que aquilo foi uma lavada de alma. Falei, meu Deus, vamos pegar isso com fé, com força. Rafael Bolsinha, você que dirigiu, muito obrigado, Bolsinha. Bolsinha foi muito importante na minha carreira. Muito, 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 muito. Não tinha como eu fazer esse vídeo longo para agradecer. 16 anos, gente. Tá acabando já. 16 anos de uma história linda. Bolsinha me ajudou demais. O Bolsinha é uma flor. Grande diretor, o cara todo delicado. Pô, Bolsinha. E aí, quando acabou a segunda fase do Domingo Show, foi porque eu precisei voltar pro balanço, porque eu precisei assumir. E aí voltei pro balanço geral. Colocamos já no primeiro dia o balanço geral no primeiro lugar. E assim nós ficamos meses com o balanço geral lá, eu, Lombardi. O balanço geral, vocês sabem que eu criei a Judite. Eu sou movido à criação. Eu sou um cara que se eu não criar, não sou eu. Aí o Gotino saiu da CNN, voltou para Record. E aí a Record me tirou do balanço. E aí eu fui fazer o A Noite é Nossa. Criar uma Noite é Nossa, que era um programa das quartas-feiras, um programa gostoso. A todos da New Vision, muito obrigado. Bruno da New Vision. Como vocês, seus sócios, acreditaram, como vocês foram humanos, como vocês foram cuidadosos. A gente queria fazer um programa da Noite é Nossa, maravilhoso. Renato Aragão na estreia, aquele cenário incrível. Só que eles só deviam ter deixado eu ser mais eu só. Mas ok, já falei, casamento quando acaba, você não tem que ficar falando onde cada um errou. Tem que ver a coisa boa. O A Noite é Nossa estava indo bem, só que aí peguei a merda do Covid. Quase morri. Um mês na UTI. 90% quase do meu pulmão tomado. Pela misericórdia divina, eu sobrevivi. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E aí, o que aconteceu? Me colocaram de volta para o balanço geral. Falei, eu achei que ia continuar, A Noite é Nossa. Eu achei que ia continuar. De verdade, achei que ia me devolver. Falei, eu vou voltar, pô, mão limpa agora, eu vou voltar. Assim, eu defendo tanta empresa que teve uma situação em que eu tinha operado o coração, fazia 5 dias. Tinha feito uma cirurgia, aí a empresa me procurou e falou assim, olha, a gente precisa que você volte pro balanço aí geral na época. Você precisa voltar porque a gente tá precisando de você. Eu fui. De coração. Porque eu nunca vestia a camisa da empresa. Eu era a camisa. Eu rasgava, eu brigava. Sempre. Se falasse mal, eu defendia. Que eu sou assim. E aí foi, A Noite é Nossa, acabou, voltei de novo aí pro balanço. E aí fui pro balanço geral da manhã. Mas esse horário começou já a me incomodar, porque a gente já não tem mais 40 anos. Seja para acordar 3h30, 4 horas. Depois do Covid, a minha diabetes ela piorou, a minha saúde ela não ficou legal. Não ficou para acordar de madrugada, não. Não dava mais. Mas só são 3 meses, aí acabou ficando aí 6 meses, aquela coisa toda. E aí, mas sempre com a esperança, eu achei que eu ia voltar pro domingo. Isso eu não vou mentir. Não vou mentir. A minha esperança, contudo, que no final do ano, eu cheguei a levar para a direção no final do ano agora. Eu levei 5 programas. Falei, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer até o Domingo Show, mas para não ter gasto, vamos fazer o Domingo Show sem auditório, só com histórias. Eu propus isso também. Eu queria trabalhar. Comecei a gravar vídeos, um monte de vídeos, para ver se alguém conseguia ver e falasse, pô, o Geraldo tá aí, cara. Ele é uma usina, é um fabricante de ideias. Que eu sempre fui meio diretor, meio apresentador, não adianta, é meu jeito. Amo ou odeia, mas eu trabalho, eu me dedico. É o que eu falei, eu só Domingo Show botando a Record, mais de 5 anos e 2 meses em primeiro lugar, mais 3 anos, 5, 6, 7, 8, 9 anos de primeiro lugar, deixando a Record incomodando. Esse é o Geraldo. O Geraldo da criação, o Geraldo da briga, o Geraldo de não aceitar só isso aqui, não, vamos fazer mais. E algumas pessoas podiam entender isso como olha, esse cara é chato, esse cara só pede.
eu peço, mas nunca pedia para mim, pro Geraldo. Sempre é para a empresa. Para a empresa. E tantas outras coisas que se a gente for falar e não precisa, né? Acho que aí me colocaram de madrugada recentemente aí. Isso para mim foi desnecessário. O que valeu, de verdade, é que foram 16 anos incríveis que eu encerro esse vídeo agora agradecendo a todos vocês, as equipes, aos cabos-mens, aos cabos-men, aos câmeras, todos que vocês que viram o Geraldo Luiz nascer em todos os programas, vocês que fizeram a Record, a ser Record, muito obrigado. Agora é um novo ciclo. Agora é um novo Geraldo com mais ideias e eu tenho certeza que a vida e Deus que me colocou à frente de vocês durante tanto tempo vai em breve colocar numa outra empresa, numa outra emissora, onde eu vou continuar brigando, brigando pelo melhor, brigando para mostrar uma TV cada vez mais brasileira para os brasileiros, uma televisão onde eu possa ser o Geraldo na essência, estar perto do povo brasileiro, contar histórias, mudar as pessoas, levar alegria, levar diversão, mas principalmente levar uma coisa que a televisão não faz mais. Ela precisa voltar a emocionar. Todas as vezes que uma música te emociona, aquela música fica com você. Quando uma pessoa te emociona, você fica perto dessa pessoa. Quando você ouve algo bom, você quer ficar perto desse algo bom. Eu quero voltar a ser esse algo bom na televisão brasileira. Me comunicando, sendo com vocês. Mas foram 16 anos incríveis, onde eu só tenho que agradecer. Porque foi lá que eu me formei. Agora é o novo Geraldo Luiz para o Brasil. E eu peço ao meu telespectador, a todos vocês, que vocês orem por mim, que vocês torçam. Muito obrigado por terem me acompanhado durante todo esse tempo. E só uma coisa. Eu resisti a muitas coisas na Record, até uma das coisas piores, que é a morte de minha mãe. Que o dia que a Record me contratou, que eu assinei o contrato, que eu estreiei no outro dia, no dia da estreia do meu programa, no dia da estreia do Balanço Geral, naquela segunda-feira. No dia mais importante da minha vida, de ter chego em rede nacional. No outro dia, eu perdi a minha mãe. Lá tudo aconteceu na minha vida. Lá eu me formei. Lá eu tropecei. Lá, você errou. Você pode ter errado. Claro, quem não erra? Vocês não estão olhando uma pessoa perfeita? Não existe aqui a perfeição do ser humano. Mas eu sempre fui de caráter. Eu sempre fui muito íntegro com a casa que sempre me empregou e que me abrigou e que fez o Geraldo Luiz. Que vocês aí na Record continuem fazendo televisão. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos os colegas que eu aí deixei. Desculpa nomes que eu não consegui aqui, falar. Deixa eu ver que eu até fiz aqui. Falar da minha disciplina. Eu aprendi a ser disciplinado lá na Record. Muita disciplina, ser disciplinado com horário, com determinação, com tantas coisas. Lembrei aqui, Wilson Ribas, um beijo no teu coração, Will. Você é maravilhoso, o menino Will, o Wilson Ribas, o cara que me acompanhou em tudo, as pessoas, eu esqueço ele. Muita gente. Muita gente. A todos vocês aí, eu deixo colegas incríveis aí, grandes profissionais de jornalismo, da comunicação. Eu fiz parte disso e ajudei certamente até aqui. Como tudo na vida, tem começo, meio e fim. Acabou o casamento. Que cada um seja feliz seguindo a sua vida. E por fim, antes de mostrar a foto, Geraldo, que foto é essa que você está segurando nas mãos aí, que você quer mostrar para a gente também, mas principalmente ao seu Edir Macedo, com muito carinho. É o seguinte, ontem nós assinamos a nossa rescisão. Por um comum acordo,
entre a Record TV e o Geraldo Luiz, nós entendemos que até aqui foi bom para ambas as partes. Durou 16 anos e nós nos acertamos e está tudo certo. Vida que segue, segue para a emissora e sigo eu agora para outros caminhos e também para outros projetos. Seu Edir Macedo, eu quero finalizar mostrando uma coisa para o senhor. Eu quero lhe agradecer porque como que a minha história na sua empresa, seu Edir, o senhor que empregou e emprega tantas milhares de pessoas, que o senhor é um empresário que dá oportunidades de emprego a muitas pessoas. Sou muito grato pela empresa que me deu do que comer, que melhorou a minha vida, que me fez ser o Geraldo Luiz. Essa é a sua empresa, seu Edir, a quem eu digo o meu muito obrigado. Essa foto, seu Edir, digo para o seu Edir porque ele é o proprietário da TV. Essa foto retrata o seu ex-funcionário. O Geraldo e o meu filho João Pedro, que tinha só 7 anos, ainda com bexiga, nos corredores da cenografia aí da Record. Foi esse chão que fez o Geraldo e quem eu agradeço por vocês terem me recebido. Obrigado, Record.